Ele é do PTB, deputado Henrique Arantes, é o nosso entrevistado de hoje no programa Ação Parlamentar. Olá, deputado. Olá, Fernanda, é um prazer estar aqui. Que bom recebê-lo mais uma vez. Deputado, hoje nós vamos falar a respeito de alguns projetos encaminhados pelo senhor e principalmente um sancionado pela Governadoria do Estado, pelo governador do Estado de Goiás, Marconi Perillo, que foi para afixar, obrigando os postos de gasolina a fixar uma informação para o consumidor que fala a respeito do litro de etanol e de gasolina, o que compensaria mais, né, você abastecer. Como é que foi esse processo de analisar essa necessidade do consumidor? A verdade é que se a diferença do preço da gasolina por etanol for até 30%, no caso o etanol mais barato, compensa você abastecer um carro flex a gasolina. Agora, se a diferença for acima disto, 38, 40, 40 e poucos por cento ou 50% até mais, vale a pena o carro flex abastecer no etanol. O etanol ele tem uma combustão mais forte, então ele é menos econômico. E a gasolina, se o carro flex fizesse 6 por litro no etanol, faria 10 com a gasolina, seria mais ou menos essa conta. Então chega-se nessa matemática para saber qual que vale mais a pena, etanol ou gasolina. E os postos não colocam a diferença, né? Fica na cabeça do consumidor e muitos consumidores nem sabem que tem até um percentual que vale a pena e se passar dele não vale mais a pena. Então as pessoas geralmente pensam, eu vou sempre abastecer no etanol porque é mais barato. E às vezes a gasolina está um preço mais próximo e ela vale mais a pena para ele. Então, para poder facilitar a vida do consumidor que tem carro flex, elaboramos esse projeto para poder o posto colocar a diferença do etanol para a gasolina que é de 35%. Aí ele pensa, no 35% acho que pode valer a pena. Se for 58%, aí já não vale a pena. Então ele já pensa e toma a decisão de acordo com a diferença do preço ali. E ninguém vai ter uma calculadora para fazer uma regra de 3 ali na hora, né, e chegar no resultado. Então acaba que ou a pessoa é muito boa com matemática, ou trabalha com isso a vida toda, bate o olho assim e sabe no olho onde que vale a pena. E com essas diferenças de valores nos postos de gasolina, né, deputado? É bom ter já essa... Exato. Ainda mais agora, né, que os postos em Goiânia tomaram uma decisão estranha, sem ter aumento em distribuidora, sem ter aumento de impostos, né? Aumentaram indicando aí uma formação de cartel, tanto que a justiça mandou os postos voltarem ao preço antigo, né? Não houve nenhum tipo de mudança no mercado para eles poderem aumentar, e eles aumentaram, né, da forma como eles queriam. Então, de alguma forma, esse projeto agora, já em lei, ele vai poder demonstrar ali, vai estar fixado na bomba ou lá dentro? Tem que ser num lugar visível no posto. Uhum. Aí pode não ser foi na bomba, pode ser... o local exato? Não, mas tem que ser em lugar visível no posto de gasolina. Não precisa ser na bomba, mas às vezes onde está o preço, naquele painel de preço. Aí o posto fica a critério. Pode ser na bomba, pode ser no meio do posto, no painel de preço, onde ele achar mais pertinente, mas não pode ser escondido. E o posto que descumprir essa lei, pelo que está previsto no projeto, ele vai pagar de acordo com o Código do Consumidor e o revertido em multa vai para o Fundo de Defesa do Consumidor. Então, o que o posto descumprir vai pagar e o dinheiro vai para ser fiscalizado ainda mais aquele posto e os outros estabelecimentos comerciais que porventura descumpram a lei do consumidor. Deputado, no projeto também, o senhor delimitou essa questão. Se por acaso o cliente chegar e não estiver fixado, ele pode perguntar e ele, então, deve ter a resposta com relação a essa informação com o próprio frentista, no caso? Na verdade, o posto tem que afixar. Se ele não afixar, ele já vai cumprir na verdade, vai descumprir a lei. E ele pode pagar a multa e o dinheiro ser revertido. Mas se o consumidor perguntar para o frentista vai ter que ser orientado a saber, né, para poder esclarecer para que ele tome a decisão correta. E as pessoas podem nos perguntar, mas a fiscalização disso é difícil, né? Difícil é. Nós temos uma série de leis no Brasil que acaba que elas não são bem fiscalizadas e acaba que as pessoas fazem da forma como querem. Mas nós temos que tentar cercar de todo jeito para fazer com que essa farra do boi acabe, que o consumidor tenha o seu direito cumprido, que o idoso tenha o seu direito cumprido, que todos tenham o seu direito exercido na plenitude. Então é um ferramenta de legislação que achamos interessante para poder ajudar a dar mais instrumento de legalidade e de esclarecimento para o consumidor. Deputado, vale lembrar que o próprio cidadão, ele é o fiscalizador,
não é? Exatamente. Enquanto consumidor, ele deve se atentar a esse tipo de fato. Exatamente. E auxilia também os legisladores aqui, né, no Claro. caso de vocês, porque é um fiscal direto, né? Claro, é o fiscal direto e isso é difícil fazer cumprir. Eu lembro uma vez quando eu era adolescente, eu fui comprar um todinho do posto de gasolina. E aí tinha um preço nele e um preço na gôndola, falando quanto ele tinha uma diferença de 5 ou 10 centavos. Eu já tinha ciência da lei. Eu com 16 anos, 15 anos, eu sabia que você escolhe o preço quando tem 2 preços no produto. E eu fui no caixa pagar, o caixa, não, é o mais caro. Eu falei, não, não é não, a lei diz isso. Aí o caixa se assustou, e aí ele ficou intimidado e aceitou meu pagamento. Ele falou, não, dessa vez não, senhor, a lei é clara. Aí ele ficou intimidado. Agora, se a pessoa não tem orientação e não impõe o seu direito no momento, eu não falo nem em arrogância, nem em prepotência, nem em humilhar ninguém, eu falo em impor o seu direito, é diferente. E se a pessoa não tem essa orientação, acaba que ela vai ser ali por várias e várias vezes tolhida, né? Então a gente tem que buscar sempre orientar as pessoas e criar esses instrumentos para que facilite isso. Destacando que o brasileiro tem um grande apoio, que é ter exatamente essa ideia do consumidor, que foi feito todo um trabalho pelos legisladores, buscando aí essa defesa do consumidor em todo o Brasil, no caso. Exato, é um código amplo, se você pegar para ler o Código do Consumidor, ele é muito grande, é uma série de leis e acaba que isso na federal, né? Sem contar as regulamentações estaduais entre esta que virou lei recentemente. Então, acho que é importante todo mundo ter ciência do seu direito para poder, inclusive, saber o nosso limite, né? A gente, às vezes, pensa uma coisa e não é bem assim. Direitos e deveres, né? A gente sempre fala em direito, mas eu acho que o dever é tão importante quanto o direito. Segue junto. Tá certo, deputado. A gente volta daqui a pouquinho, conversando um pouco mais com o deputado Henrique Arantes, do PTB. Ele que hoje é o nosso convidado no programa Ação Parlamentar. Em instantes. O tráfico internacional de pessoas é crime hediondo, uma ação cruel e desumana. Envolve o aliciamento, o transporte e a exploração, e mesmo que a vítima saiba que está sendo traficada, isso não exclui nem diminui a culpa do criminoso. Explorar e manter pessoas sob ameaça ou uso de força e ainda impor dívidas injustas caracterizam o delito. Tráfico internacional de pessoas é crime hediondo, sim. Superior Tribunal de Justiça, o Tribunal da Cidadania. Para chegar até o Superior Tribunal de Justiça, um processo em papel leva cerca de 7 meses. Com a virtualização, os processos podem ser enviados eletronicamente em apenas alguns segundos. O que antes levava meses e muito papel, agora está a um clique. Virtualização de processos, porque ter acesso fácil e rápido à justiça é um direito seu. De volta com programação parlamentar, que hoje entrevista o deputado Henrique Arantes, do PTB. Deputado, nós já falamos a respeito de um projeto que foi sancionado pelo governador no bloco anterior, e agora vamos falar a respeito de uma emenda parlamentar que o senhor conseguiu garantindo ambulâncias para vários municípios. Como é que foi esse processo de elaboração e também de conquista? Olha, um problema muito grave hoje no nosso país é a saúde pública, né? O SUS, ele obriga a você a fazer tudo praticamente, e aí quem fica mais atarefado são os municípios, e principalmente os municípios pequenos, que não têm condição, às vezes, de manter um hospital de qualidade, não tem, às vezes, veículos bons para poder transportar ali seus doentes, seus feridos. E aí a gente tem que buscar identificar esses municípios, essas cidades que precisam e buscar ajudar. E aí, através do governo do estado, que foi uma emenda no orçamento que colocamos, conseguimos algumas ambulâncias para os municípios do interior, entre eles Cidade de Posse, Pires do Rio, Damolândia, Rialma, Cachoeira Alta, Firminópolis e outros ainda que serão entregues, também Palminópolis e outras que serão entregues, como Niquelândia, São Luís de Montes Belos, Turvânia e tantas outras. Turvânia já foi entregue. E muitas outras cidades ainda para este ano para comprar esses veículos. São cidades que precisam muito disso, algumas delas não têm ambulância. Flores também foi entregue, quase que eu me esqueço, há pouco tempo. Muitos desses municípios às vezes não têm um recurso para comprar ambulância, são muito grandes territorialmente falando. O exemplo de Posse de Flores tem 27 assentamentos.
Então, a zona rural é muito grande. Posse tem 3.000 quilômetros de estrada vicinais. Então, tudo que você fizer pela saúde daquele local, às vezes é pouco, porque um veículo desse com 2, 3 meses de uso já vai ter 200 mil quilômetros rodados. Porque continua sendo esse trabalho de deslocar para poder Exato. fazer o atendimento, né? E muitas dessas cidades, quando não tem uma complexidade, que é o caso da maioria dos municípios do estado, o atendimento básico eles dão na cidade, na unidade básica de saúde ou no hospital municipal. Agora, quando há uma necessidade de algo mais complicado, uma cirurgia, um exame de imagem mais elaborado, eles têm que vir a Goiânia. E aí eles trazem as pessoas até a capital, ou até Brasília, no caso do Nordeste, que é mais próximo, e fazem os exames ali nessas cidades, ou Goiânia ou Brasília. Então é muito complicado a vida desses municípios e das pessoas que necessitam desse aparelho naquela cidade. Então a gente tem que buscar fazer o melhor para poder ajudar e dar uma qualidade de vida melhor para os munícipes do nosso estado. Uma forma de amenizar, né? O sofrimento da população que tanto necessita de uma saúde pública. Com certeza. Eu enxergo também como o nosso dever, né? De poder buscar identificar os problemas que o estado tem, que os municípios têm, e buscar interferir. Que a função, as pessoas votam nos políticos e esperam deles isso, que eles identifiquem e busquem agir para poder remediar, minimizar ou até acabar com os problemas que a comunidade tenha. Então é um trabalho de formiguinha que muitos deputados fazem, eu digo não só eu, mas muitos trabalham dessa forma, para poder ajudar o município e o estado a ter uma qualidade de vida melhor. Deputado, isso o senhor citou, verificando de perto isso, com esse trabalho de base, indo até as cidades, buscando exatamente saber o que eles estão mais precisando. É importante ver, né? Não basta eu estar aqui em Goiânia e olhar por estatísticas, a cidade tem tantos mil habitantes, então precisa de uma ambulância, ela é grande, ela é pequena, ela tem dinheiro ou não. Então não é isso, a gente tem que conhecer a cidade, que a gente pode trabalhar igual os ministérios trabalham com estatísticas. Se você tem ideia mesmo, Palminópolis, o tamanho do hospital que eles estão fazendo lá, um hospital que dá quase um quarteirão para um município de quase 4 mil habitantes. Então é um absurdo isso, e é o projeto mínimo que o Ministério aprova. Na verdade, a cidade de Palminópolis precisaria de 1/3 daquele hospital, mas não, o Ministério só aprova daquele tanto. Então, se ele quer a parceria com o governo federal e quer um hospital funcionando, tem que ser aquilo. Então, a gente não pode trabalhar dessa forma, tem que ir na cidade, conhecer a realidade local, conhecer ali o que de fato a comunidade precisa. Às vezes é uma cidade igual Flores, que tem 27 assentamentos. Ela é diferente de todas as outras do estado. Ou a cidade de Niquelândia, que tem a maior zona rural do estado. Tem povoados para todos os lados, então é outra questão totalmente diferente. E que já é outra de Santo Antônio de Goiás, que é do lado de Goiânia, já está na região metropolitana e tem uma zona rural pequena. Então cada cidade tem uma realidade e nós temos que buscar conhecê-las, né? E é claro que através das pessoas que estão na cidade, que nos conhecem, chegam até a gente e pedem, falam, olha, minha cidade precisa disso, minha cidade precisa de uma nova rede de esgoto, minha cidade precisa de ambulância, minha cidade precisa de asfalto. As pessoas sempre estão em contato conosco e nos cobram isso. E a gente, acionado, busca fazer o melhor e acaba que, vez ou outra, a gente consegue resolver alguns problemas. E isso satisfaz bastante o nosso trabalho. Deputado, lembrando também que o senhor que representa não só as regiões em que o senhor teve maior número de votos, mas também a extensão territorial do estado de Goiás, 246 municípios, não é? Nós somos 41 deputados aqui e os 41 que estão aqui não tiveram todos os votos do estado, mas de certa forma a gente representa todo o estado, então nós não podemos olhar somente onde a gente tem um trabalho, a gente tem que olhar para onde precisa, aonde é acionado. Eu acho que nós somos igual policial, se chega uma ocorrência nós temos que buscar ajudar. E a gente trabalha dessa forma. Se chega uma cidade do interior com algum tipo de problema, mesmo que eu possivelmente possa não ter uma afinidade com a cidade, possa não ser comum naquela cidade, mas nós temos que buscar ajudar, porque é o nosso dever como político, buscar interceder e buscar facilitar a vida daquela cidade. E aí, naturalmente, das pessoas que vivem lá. Deputado, agora um outro assunto. A respeito do projeto de iniciativa popular que o senhor chegou a apresentar, com relação, como é que foi essa ideia de deixar na internet uma forma com que o cidadão possa entrar e ali demonstrar, apresentar um projeto, não é? Que Sim. tem aí o percentual hoje usando papel, não é isso que o senhor estava falando? Fernanda, na verdade é para evitar burocracia. Hoje, se você que está nos assistindo quiser apresentar um projeto de iniciativa popular, você tem que buscar um percentual assinaturas. De assinaturas no papel,
Ou seja, vai para a Praça do Trabalhador, vai para a porta de estádio, vai lá para o shopping e acha as pessoas que pensam como você para assinar o projeto para poder trazer aqui para a Assembleia. Então, para evitar essa burocracia toda, esse desgaste todo que você teria, e hoje nós estamos já vivendo uma forma muito rápida com informação e com redes sociais e com a internet, você poderia no site da Assembleia, apresenta o seu projeto e coloca lá na Iniciativa Popular. E aí as pessoas que pensam como você vão entrar no site da Assembleia. É claro que vai ter que fazer um cadastro para não ter votos falsos, porque senão eu poderia votar no mesmo projeto 2 ou 3 mil vezes. Um por CPF. Identificação, né? Por CPF. Isso, um voto por CPF, ou que é com o próprio título de eleitor também, né, deputado? Exatamente. E aí faz a votação no projeto, a assinatura, de certa forma, e atingindo o que a lei federal exige, que é o percentual de assinaturas, ele é apresentado. Mas vai poupar, no caso, sol quente, vai poupar desgaste, vai poupar toda aquela canseira de correr atrás com papel na rua para pegar a assinatura, e a sua articulação, que é o autor do projeto, vai ser através de rede social, de internet, da rede de computadores dentro de casa ou através de algum escritório. Vai ser muito mais fácil, muito mais ágil e vai dar mais celeridade para o projeto. Aí, no caso, seria avaliado, assim que tivesse esse número de assinaturas, seria avaliado dando toda a sequência aqui dos trâmites legais aqui Isso, na casa. não quer dizer que o projeto que atingiu o percentual de assinaturas é aprovado e imediatamente vira lei. Se ele for inconstitucional, ele não passa. Não adianta eu fazer um projeto obrigando o governo a construir um estádio na Praça Cívica, por exemplo. Isso é uma coisa absurda, uma coisa maluca, mas supondo que um projeto desse adquira aí 10% de assinaturas, ele é apresentado, vai para a Comissão de Justiça e naturalmente ele vai morrer na Comissão de Justiça. Então o projeto ele vai ter a tramitação normal, como se tivesse sido apresentado por algum deputado. Mas também há essa oportunidade, passando, né? Aproveitando por toda essa análise que vocês tanto fazem aqui no parlamento. Mas também é tranquilo se qualquer pessoa tiver, pelo próprio site da Assembleia, pode identificar o gabinete de qualquer deputado ou um deputado que você assimila mais com a forma de atuação e pede para que ele apresente o projeto. Um apoio, né? Sim. Então isso mais ajuda de certa forma bastante nessa burocracia de um projeto de iniciativa popular. A intenção seria esta. Esse projeto já foi apresentado agora no início do mês e segue agora para Isto, a comissão. ele foi distribuído, eu acho, já na Comissão de Constituição e Justiça. Então, o relator deve levá-lo à votação nas próximas sessões da comissão. Deputado, nossa programação parlamentar já está chegando ao fim. Eu gostaria das suas considerações finais e já agradecendo pela sua participação aqui hoje. Eu que agradeço, Fernanda, pelo convite, a toda a equipe do programa. E é isso, boa tarde para todos, obrigado e estamos sempre à disposição. Se alguém quiser apresentar alguma ideia ou crítica ou sugestão, o meu gabinete está sempre aberto para todo mundo que precisar ir lá, conversar, fazer crítica, qualquer coisa. Muitíssimo obrigada aqui pela participação do deputado Henrique Arantes, do PTB. Ele que hoje foi nosso entrevistado no programa Ação Parlamentar. Até o próximo programa.